Mais um pré-jogo começando no canal, Cruzeiro e Vasco, Vasco e Cruzeiro, hoje quarta-feira às 21h45, a gente vai trazer para vocês tudo sobre esse jogão. E o Cruzeiro enfrenta o Vasco hoje às 21h45 lá em São Januário, Cruzeiro que não joga com o Vasco em São Januário desde 2015, né? Quando venceu por 3-1 pelo Brasileirão, era a 7ª rodada do Brasileirão, então o Cruzeiro se reencontrando com o Vasco em uma partida decisiva da Libertadores no estádio São Januário, estádio bem conhecido aí, né? Um estádio histórico. Então o Cruzeiro vai para essa 5ª rodada da Libertadores precisando muito de uma vitória, porque com uma vitória chegaria a 8 pontos, a mesma quantidade de pontos do Racing, o Racing que joga amanhã na quinta-feira com a Universidade do Chile. E o Cruzeiro tem o saldo de gols 5, enquanto o Racing tem 6, né? Então assim, se o Cruzeiro vencer por uma diferença de gols grande aí contra o Vasco também é importante, né? Mais do que vencer também garantiu o SG alto aí, porque pode ser que conquiste ainda o primeiro lugar do grupo com uma derrota do Racing amanhã, ou então no confronto direto que é da próxima semana. Ou então no confronto direto que vai ser no Mineirão, o Cruzeiro ainda enfrenta o Racing no encerramento dessa fase de grupos da Libertadores. Mas antes de pensar em SG, essas coisas, a gente tem que pensar em vencer, né? Porque o Cruzeiro acabou se complicando aí nas primeiras rodadas da Libertadores e agora busca essa vitória fora de casa contra o Vasco. Uma vitória que vai ser difícil porque o Vasco também precisa da vitória, porque senão está eliminado da Libertadores, né? O Vasco que tem apenas 2 pontos na competição, são 2 empates, um com o Cruzeiro, um com o Racing. Esse empate com o Cruzeiro foi lá no Mineirão, o Cruzeiro poderia ter vencido o jogo, né? Acho que ali foi o grande vacilo do Cruzeiro, mas agora não adianta chorar e a gente vai para a partida esperando uma vitória. O Cruzeiro que tem como dúvida aí o Edilson que está se recuperando, né? Ficou de fora do jogo do final de semana, mas deve jogar. Ele vai ser, na verdade ele vai passar por um teste antes do jogo lá no estádio mesmo. Se conseguir jogar, vai pro jogo, senão o Romero assume a posição na lateral direita. A gente vai trazer daqui a pouquinho para vocês a provável escalação do Cruzeiro, mas antes a gente vai mostrar a provável escalação do Vasco. O Vasco que deve vir a campo com Martin Silva no gol. Na lateral direita o Iago Pikachu, um lateral direito que joga muito ofensivamente, né? Na verdade é um meia, então o Cruzeiro tem que ficar ligado porque o Pikachu vem muito bem nesse começo de temporada também. Na zaga ali tem o Erley e o Paulão que vem sendo muito questionado pela torcida do Vasco, pelas falhas, né? Na lateral esquerda o Henrique, um jogador regular também, né? A torcida do Vasco aí parece que gosta dele. No meio de campo a gente tem o Wellington, o Bruno Silva que chegou recentemente ao Vasco, foi uma contratação. No meio de campo ali a gente tem o Wagner que já jogou pelo Cruzeiro, só que o Wagner é dúvida porque pode ser que entre o Evander que é um garoto da base, que também vem jogando muito bem, né? Então a dúvida é entre Evander ou Wagner, mas acredito eu que pela experiência e tudo mais, o Wagner deve ser que comece jogando. E tem o Thiago Galhardo e o Rildo ainda nesse meio campo, e no ataque o André Rios, um atacante que não tem muita qualidade assim, mas vem fazendo gols importantes pelo Vasco. E o Cruzeiro tem que ficar esperto, né? Mas a dupla de zaga do Cruzeiro vem muito bem também, a gente espera que continue, Dedé e Léo. Agora a gente vai trazer o provável time do Cruzeiro, que tem uma dúvida apenas, deve repetir a mesma escalação que foi diante da Universidade do Chile naquela goleada. Na lateral direita é a dúvida, mas no gol vem o Fábio, na lateral direita deve vir o Edilson ou o Romero. Se o Edilson não puder jogar, o Romero já está sobre aviso e vai ele para o jogo. A dupla de zaga Dedé e Léo, na lateral esquerda o Egídio, no meio de campo Henrique e Lucas Silva. O Lucas Silva que ganhou a posição, né, vem muito bem, inclusive o Cruzeiro já começa a tentar conversar aí para uma renovação de empréstimo dele. Mais avançado ali a gente tem o Thiago Neves, o Rafinha e o Arrascaeta. Essa formação aí que está bem ofensiva, né? Deu muito certo contra a Universidade do Chile, o Cruzeiro jogando apenas com 2 volantes e com 3 jogadores ali, dando uma liberdade para o Thiago Neves, 2 jogadores de velocidades, então acabou dando uma certa melhorada no desenvolvimento, na atuação do Thiago Neves no jogo contra a Laú, né? Esses 2 jogadores de velocidades, o Rafinha e o Arrascaeta. E no ataque lá o Sassá, o camisa 9, que na verdade não é 9, né? Mas é um jogador, um centroavante, não um 9 de verdade. Então o Cruzeiro aí buscando a vitória. O Sassá que tem um retrospecto muito bom contra times cariocas, né? Ele que era do Botafogo, já fez gol contra o Vasco. E a gente fica na expectativa aí de uma boa atuação dele novamente, já que o jogo é no Rio de Janeiro, ele tá em casa, né? E a gente falou de dúvida do Edilson, o outro que não vai, esse já é certo que não vai, é o David. O David sofreu uma lesão muscular na coxa direita, não foi confirmada a lesão, na verdade, por exame de imagem, mas ele se reclama de dores, então ele já retornou para Belo Horizonte, não tá junto com o time no Rio de Janeiro. Então o David não será opção para esse jogo aí.
O Cruzeiro que deve ter no banco de reservas o Raniel como opção para o ataque, aí, uma boa opção, né, para o segundo tempo. O Raniel também que vem se recuperando de lesão, já atuou no último final de semana no empate com o Internacional, então a gente fica aguardando para ver como vai ser essa partida. A expectativa é que a escalação seja essa mesmo, repetindo a escalação que foi contra a Laú, deu muito certo, o Cruzeiro goleou e a gente fica torcendo para que dê certo de novo, porque uma vitória hoje é muito importante, né? Esse confronto Cruzeiro e Vasco é um confronto até meio equilibrado, mas o Cruzeiro tem uma certa vantagem, né? O Cruzeiro já enfrentou o Vasco 94 vezes na história, contando todos os confrontos. São 34 vitórias para o Cruzeiro, 30 empates e 30 derrotas. Inclusive um empate foi nessa fase de grupo da Libertadores, no jogo de ida. Lá no Mineirão, empate por 0-0, o Cruzeiro vacilou naquele jogo, né? Então a gente fica esperando aí uma recuperação contra o Vasco, porque se o Cruzeiro vencer hoje fica muito bem, né? Chegaria a 8 pontos, como a gente falou. Se o Racing perder amanhã, o Cruzeiro vencendo hoje pode até ultrapassar o Racing. Então a gente tem que vencer e o pensamento dos jogadores tem que ser o mesmo que foi contra a Laú. O posicionamento, o setor ofensivo tem que funcionar como funcionou, né? Porque naquele jogo foram 7 gols, então o pensamento ofensivo tem que ser o mesmo que foi contra a Laú. O time tem que ir pra frente e defensivamente tem que manter a segurança. O Vasco, que vem muito mal nessa Libertadores ofensivamente, marcou gol só contra o Racing no último jogo, não havia marcado gols, havia apenas perdido e empatado, empatou mais um e agora a gente vai aí buscando a vitória, o que já eliminaria um desse grupo aí, né? O Vasco seria eliminado e ficaria aí a disputa das duas vagas entre Racing, Cruzeiro e Universidade do Chile. Universidade do Chile e Racing que fazem confronto, como a gente já disse, amanhã, que vai ser muito decisivo também. Então, esse foi o nosso pré-jogo. A gente lembra vocês que assim que a partida acabar, amanhã, na quinta-feira, sai aqui no nosso canal o nosso pós-jogo analisando a partida, fazendo resumo, trazendo os lances. Então se inscrevam no canal, deixa o gostei, comente o seu palpite, porque se você acertar o palpite a gente posta aqui amanhã a sua print no vídeo de pós-jogo. É muito importante você dar seu palpite, porque vai que você acerta e aparece aqui no nosso vídeo. Então se inscreva no canal, deixa o gostei e amanhã a gente está de volta com o pós-jogo. Falou!